Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Brasil Colonial. Meu nome é Carlos, eu sou outro professor a ministrar o curso junto com o professor Matheus. E sejam bem-vindos à nossa aula sobre escravização indígena, presença da Igreja na América e a escravidão negra africana. Bom, primeiramente um pouco de contextualização, certo? Nesse primeiro slide nós teremos as datas-chave utilizadas nessa aula, né? Um recorte temporal um tanto quanto específico, mas claro, a gente vai discorrer sobre outros temas e até mesmo outros conceitos de outras épocas, né? De outros períodos, seja no passado, seja no futuro, para fundamentar a nossa aula. E a começar pelo primeiro, né? Em 1534, temos a fundação da Companhia de Jesus, ou Ordem Jesuíta. O fundador dessa ordem é Inácio de Loyola, né? Um espanhol que foi soldado, né? Entretanto, após ser gravemente ferido por um tiro de canhão, em 1521, aliás, ele faz votos de pobreza, castidade e dedicação e decide se dedicar à obra de Deus, né? Por assim dizer. Esse cara é tão importante para essa questão, né, da fundação da Ordem Jesuíta e a questão do próprio trabalho da Ordem Jesuíta, que ele é canonizado em 1622. E aí, em 1534, né, logo após toda essa questão dos votos e tudo mais, junto com companheiros dele que eram estudantes na Universidade de Paris, a gente tem que lembrar que, né, tanto o clero como a nobreza eram aqueles que, né, eram os detentores do conhecimento, dos meios para se obtê-lo, né, incluindo coisas como o ensino básico e o ensino universitário, né? E junto com seus companheiros ele funda a Companhia de Jesus, né? Que aí viria a ser aprovada, né, numa bula papal em 1540 pelo Papa Paulo III. Né? Com a Reforma Protestante se iniciando em 1527, né, uma das suas funções é o combate, certo, à Reforma Protestante, né, lembram que Martinho Lutero fundou. Então era necessário parear, né, com essas novas doutrinas que vinham surgindo, né, do viés protestante, uma vez que isso representava, né, uma certa ameaça ao poder político da igreja e também a própria questão, né, espiritual, uma vez que eles poderiam perder fiéis, né, para essas novas doutrinas que vinham surgindo. Então, o objetivo deles era, claro, né, além disso, realizar o trabalho missionário, né, aliás, é através disso, né, para chegar a esse fim, era realizar o trabalho missionário, dar assistência aos enfermos e também acatar solicitações do Papa. Na realidade, isso vai até se mostrar um certo problema para a coroa e para os colonos, uma vez que se as ordens do Papa eram contra o projeto colonial, eles iriam se opor a isso, e como uma força política que depois viria a ser bastante importante, aliás, política e social, na colônia, isso eles serão alvos assim de conflitos, né, entre os colonos. Mas enfim, né, eles atuaram, aliás, e atuam em diversas partes do mundo, afinal eles existem ainda hoje, né? Mas naquele período, né, pensando assim, eles estiveram desde o Oriente ao Ocidente e foram educadores, catequizadores. E também, né, como eu já mencionei antes, eles trabalharam na assistência dos doentes por ocasião das epidemias. Né? A gente tem que lembrar que os colonos, ao virem para cá, trouxeram uma série de doenças para as quais os índios não tinham imunidade. Então isso acabou sendo, né, um dos 3 pilares, digamos assim, para total redução da população indígena, né? Ou melhor dizendo, né, a gente pode usar muito bem o termo genocídio, né, da população indígena. Se a gente pensar que, por exemplo, em 1500 nós tínhamos cerca de 5 milhões de índios aqui, né, ao longo do território, e hoje a gente tem menos da metade desse número, isso pensando que houve crescimento populacional, né, afinal hoje somos 200 milhões, e você pensar no número mísero, né, de indígenas ainda presentes, né, no país, dá para se ter uma ideia do estrago. Além das epidemias, claro, muitos morriam por questão das guerras, né? Das guerras, que a gente até vai tratar um pouquinho depois, e também em virtude da própria questão do trabalho escravo. Mas enfim, né?
No Brasil, a missão dos jesuítas foi principalmente ensinar e catequizar os índios e também defender eles dos colonizadores portugueses. Entretanto, essa coisa da defesa é um tanto quanto enfeitada, já que para conseguirem catequizá-los valia tudo, inclusive violência física, a própria questão do trabalho, afinal, nas missões eles não era como se eles fossem, né, colocados como, por exemplo, crianças, né, 100% aos cuidados deles, também eram usados como mão de obra pela própria igreja. E também existe o detalhe de que, por exemplo, para conseguir se catequizar os adultos, que obviamente ofereciam mais resistência à catequização, eles miravam nas crianças, o que por si só, vamos dizer, convenhamos, é um golpe um tanto quanto baixo. Mas enfim, né? Entre os nomes mais conhecidos já da Companhia de Jesus, para vocês até pesquisarem, a gente tem o Padre José de Anchieta, se não me falha a memória, perdoem pela falha de memória aqui, que essa parte não estava necessariamente no script. A gente tem o Antônio Vieira, claro, Manuel de Nóbrega e Leonardo Nunes, certo? E, enfim, né? Não vamos nos estender mais nesse tópico, né? Em 1535 a gente tem a chegada do primeiro navio negreiro em Salvador, na Bahia. Há de se lembrar também que, em virtude da instituição do governo geral, né, que é logo a época seguinte, é justamente nessa cidade que vai ser feita, digamos assim, a capital, né, a sede do governo geral. E com a chegada, né, do primeiro navio negreiro, né, já é, né, esse ano, né, 1535, já é meio que um marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria, né, como a gente já sabe, 353 anos depois, em 1988, com a Lei Áurea, né? Mas enfim, seguindo, né? Bom, já falando da instituição do governo geral, né, vamos relembrar, né, de uma coisa das outras aulas, que é por que o sistema de capitanias hereditárias falhou. Primeiramente, né, ao deixar o cargo de particulares, né, a coroa não tinha como, né, instituir formas eficazes, né, de administração, uma vez que essa administração estava sujeita a particulares, né, os próprios donatários, e a própria distância entre a colônia e a metrópole dificultaria também esse processo. A instituição do governo geral viria, né, aliás, né, pensando, né, retornando ainda um pouco, além disso, né, a questão da falha, né, além de não terem como ter todos os seus interesses, né, a coroa não ter todos os seus interesses de fato postos em prática, tanto por dificuldades desse tipo, quanto também dificuldades dos próprios colonos, né, uma vez que tinham que travar guerras com povos indígenas, tinham que, claro, dar lucro à coroa, e também proteger o território de invasores, né, não exatamente, de invasores holandeses, franceses, ingleses e por aí vai. Tudo isso acaba se mostrando demais para apenas particulares, né, executarem, e aí, em 1549, é instituído o governo geral. A própria ideia do governo geral ela tem a ver com a questão de centralizar, né, ampliar o centro de decisão, né, da própria coroa nas suas possessões. Não é instituído um governo geral apenas aqui, claro, nas suas possessões na África e no Caribe também. E a partir daí, né, e esse, claro, esse é um dos princípios do absolutismo, que é justamente a questão da centralização do poder nas mãos do monarca. Claro que aqui, né, a ideia de monarca é um tanto quanto vaga, né, a gente pensa em tudo na mão apenas do rei, mas na realidade, né, por isso que eu prefiro usar o termo coroa, para se referir a todo o corpo administrativo que fazia parte, né, da qual o rei dispunha, né, para tomar as suas decisões e também para que, né, tomassem outras decisões, né, no caso no que ele não pudesse controlar. Afinal, um poder exclusivamente na mão de um rei seria muita coisa, ainda mais para um reino que já estava alcançando, né, novos áreas, né, expandindo e etc., com a colonização. Em 1559, né, já passando para o tópico seguinte, a coroa vai permitir a entrada de escravos africanos na América Portuguesa. Isso é até interessante porque é um dos tópicos da nossa aula, né? A gente vai tratar da escravização tanto indígena como negra. E aí é interessante também notar, já linkando com a próxima, né, com a próxima data, né, que é 1570, por que essa data também é importante? Além do que diz aqui, né,
Bom, com essa carta régia, que vai tornar a escravização dos povos indígenas ilegal, uma vez que passa a considerá-los súditos do Reino de Portugal, isso também é utilizado em favor da Igreja, uma vez que eles sendo considerados súditos, eles podem ser catequizados, né? Eles têm que ser civilizados para serem de fato considerados súditos, e também, claro, né, a docilização dos indígenas, a pacificação deles através do trabalho dos jesuítas, tornaria também mais fácil, entre aspas, a própria questão, né, do trabalho forçado, escravização, etc, etc. E no caso, né, uma vez que a escravização é tornada ilegal, ela só passa a ser permitida em casos de guerra justa, ou seja, uma guerra decretada pela coroa aos indígenas. Isso acontecia no caso, né, como como eu mencionei, né, a parte das coisas que exterminaram os indígenas, né, a questão das guerras, né. Os indígenas passam, né, além de disputar entre si ao longo do território, pela questão do território, isso antes da chegada dos portugueses, com a chegada, os portugueses acabam se tornando também, né, adversários a serem combatidos. Além disso, como se fala? Havia também uma coisa que era muito comum, que era a aliança, por exemplo, né, dos portugueses com uma determinada tribo para que guerreassem para apoiá-los, né, na hora de guerrear uma outra tribo que estava aliada, por exemplo, aos franceses. Isso na realidade era uma coisa bastante comum. E nessa brincadeira, bom, quem perdia né, em grande maioria quem perdia os seus números, né, eram os indígenas, né, o elo mais fraco nessa história. E assim, basicamente, né, a escravização indígena ela é utilizada em peso entre 1540 a 1570. Não que ela deixe de ser utilizada, mas 1570 a data justamente dessa carta régia. E aí, com a permissão, né, voltando em 1559, da entrada de escravos na América Portuguesa, de escravos africanos, a mão de obra indígena vai passar a ser uma alternativa à mão de obra negra, né, pois os escravos eles eram extremamente caros, né, e como nem todo latifundiário poderia ter acesso a eles, né, no caso só os grandes mesmo, né, aqueles grandes latifundiários que vão levar, né, adiante a questão agroexportadora, né, a princípio com a questão da cana, né, pensando aqui, os latifundiários pequenos, né, os pequenos fazendeiros e etc., os pequenos agricultores vão utilizar, né, já que possuem algum capital e algum poder, mas não necessariamente suficiente para comprar escravos negros, eles passam a utilizar, né, da mão de obra indígena, que, bom, em comparação é basicamente de graça, né, abre aspas. E também a outra condição, né, para escravização é a escravidão voluntária. Só que esse termo é um tanto quanto problemático, mas assim, escravidão voluntária. São dois termos bastante contraditórios e não preciso nem dizer que os índios não se entregariam facilmente a esse tipo de coisa, certo? Mas enfim, essas são as datas-chave. Vamos para o próximo slide. Certo, mão de obra escrava, né? O trato dos viventes, né? Eu peguei isso baseado numa obra, né, da nossa historiografia, que é bastante importante, aliás, procurem, né? Se vocês jogarem no Google, basicamente esse título, vocês já vão encontrar tudo a respeito. É uma obra bastante interessante para entender a formação social do Brasil a partir dessa questão da escravidão. Mas vamos lá. A mão de obra escrava é utilizada primeiramente porque não era possível, né, transladar mão de obra suficiente para levar o empreendimento colonial, né, de Portugal, afinal, sua população era bastante diminuta na época, se não me falha a memória, eram cerca de 2 milhões. Em todo o Reino de Portugal, se não me falha a memória. Isso nesse período. Então, assim, era necessário um número bem grande para que você pudesse, né, fazer, como que fala, um empreendimento colonial, que aí nesse período, né. Aliás, no começo, com a escravização indígena, a gente tem a questão do pau-brasil, que vai entrar em baixa justamente mais ou menos na época em que ela passa a ser abandonada, uma vez que era um recurso limitado, né, ainda mais para as pretensões da metrópole de acúmulo de capital, né, acúmulo de capital primitivo. Então, a princípio, né, tem até uma coisa que a gente tem na nossa história, que é aliás, na nossa historiografia, que é de dividir, né,
essa questão econômica, geralmente separando ela muito convenientemente da política, né, sendo que na realidade as duas estão bem interligadas, né, dividem-se aqui a nossa história, pensando em economia, entre ciclos. Né. Primeiro o ciclo do pau-brasil, né, que já foi tratado em aulas anteriores. Depois o ciclo da cana, que é quando vai começar a ser utilizada, né, a mão de obra negra. Depois o ouro, né, no século XVII. E o café, por fim, né, em meados do século XIX, começo do século XX, o processo de industrialização do país e por aí vai. Isso já é bem à frente do que a gente está pensando. Mas aí, a ideia desses ciclos ela é problemática porque, além de pensar muito nessa questão econômica e isolando ela um pouco de outros fatores, né, seja social, cultural, político, ela também é um tanto quanto limitante, uma vez que não se fez apenas isso aqui dentro. Né? Isso pensando na ideia de colônia agroexportadora, funciona perfeitamente. Entretanto, a gente tinha, por exemplo, uma questão de mercado interno aqui dentro. Afinal, os colonos não tinham como viver de brisa, né, no popular. Então, mercado interno era necessário, foi-se feito, ou seja, né, plantações, no caso de menor escala, ou seja, de agricultores pequenos e médios, de alimentos para subsistência, a pecuária, que também vai se tornar fundamental no processo de interiorização da colônia, que é justamente eles saírem, né, aos poucos da costa e avançando mais adentro do território. Aliás, um processo que vai ser bastante facilitado pela criação da União Ibérica, né, que é quando os reinos, né, de Portugal e Espanha vão se unir, né, muito em virtude, né, aliás, muito em virtude não, basicamente por isso, né, porque assim, por volta de 1580, o trono lusitano está vago. Quem assume é Felipe II da Espanha, né, e aí começa a União Ibérica. Né. Isso também vai trazer problemas para Portugal e que vai interferir na questão da cana, de açúcar, aliás, na questão de todo o empreendimento colonial, pensando na sua função inicial, porque os inimigos da Espanha vão passar a crescer os olhos, né, para Portugal e suas possessões. Um exemplo disso são as companhias das Índias, né, as companhias majestáticas a serviço do trono holandês, né, que a princípio elas tinham sido impedidas pela Espanha de comercializar o nosso açúcar, né, e aí eles optam por exemplo, né, isso já no século XVII, invadir Salvador. Né. Esse é um dos exemplos maiores, né, digamos assim, mas na realidade, bem antes eles invadem, né, como fala, o atual Rio de Janeiro e criam ali a França Antártica. Né. Mas enfim, né, uma parte do trabalho dos nossos queridíssimos governadores gerais vai ser também trabalhar nessa questão da expulsão desses invasores, né, porque são uma ameaça aos interesses da coroa. Mas enfim, né, tá vendo como a gente, né, fez toda essa digressão para chegar só num pequeno tópico? Pois é, querendo ou não, esses tópicos, apesar de muito curtos, né, desse slide, eles vão trazer muitos conceitos que a gente precisa aprender. Então tá, né, a gente sabe que, né, a mão de obra escrava, né, ela precisa ser adotada, certo? E a primeira é a mão de obra indígena. Entretanto, a gente tem a questão da resistência, né? Aliás, além das epidemias, da enorme violência, etc., que vai, claro, levar a uma redução populacional, demográfica, existe a questão da própria resistência indígena, uma vez que eles não aceitariam, né, a escravidão de primeira. E uma vez que eles eram já povos organizados que conheciam muito bem o território, era mais difícil apresá-los, ou seja, ir atrás deles, capturá-los e etc. Né. Aí entra também a questão da Igreja Católica e da coroa, né, como eu disse, né, com a proibição da escravidão e a interferência dos jesuítas. E aí vai passar a ser utilizada a mão de obra escrava negra. Né. Vamos lá, as primeiras pessoas escravizadas, né, na colônia tinham sido os indígenas, e depois com a inserção dos africanos, né, eles seriam capturados por seções portuguesas, como por exemplo Angola e Moçambique, e regiões também como o Reino de Daomé. É até bom vocês anotarem esses nomes para irem pesquisando a história deles, pensando nessa parte colonial, porque isso vai incrementar muita coisa que depois vai servir muito para vocês no futuro. Então, eles eram trazidos à força, né, desses lugares para o Brasil para serem escravizados. Historiadores eles apontam muitos motivos para se empregar, né, a mão de obra escrava nas colônias. Né. Além dessa questão, né, da população pequena, né, de 2 milhões de habitantes em Portugal,
ou seja, eles não tinham como dispensar a parte desses habitantes para a colônia. Para suprir esses básicos que faltavam, eles utilizam então a escravidão, que já era praticada na África e no mundo árabe, claro, sob questões muito diferentes, né? A gente pensar a questão da escravidão como, se praticava isso antes e etc., isso leva a normalizar a escravidão e normalizar o racismo no Brasil, que é diretamente influenciado por isso. Sendo que, na verdade, né, a escravidão, pelos reinos europeus, né, nesse período da expansão marítima, da colonização e etc., eles vão ser utilizados sobre uma lógica, né, de acúmulo primitivo de capital, ou seja, já o começo do capitalismo, né? Já o início do que viria depois, né, engendrar o capitalismo. Então, é sob uma lógica diferente, a ideia do escravo como um produto, como um objeto, né? Coisa que, em maior ou menor grau, não estava necessariamente presente nessas outras civilizações que escravizavam também. E pelo menos não dessa forma, nessa escala e nesse impacto, né, com que a Europa fez, né, com isso. Né? É só a gente pensar que na questão dos números, né, como que fala, de escravos trazidos para cá, basicamente, né, digamos que foram cerca de 10 milhões, se não me falta a memória, né, dos que foram enviados para cá, né, dos escravos negros enviados para o país. Né? Entre os séculos XVI e XIX, foram mais de 10 milhões de escravos que foram transladados para a América, pensando no continente como um todo. E basicamente 40% desse número, desses 10 milhões, fica na conta de Portugal. E claro, né, da sua queridíssima colônia, né, o Brasil. Então, assim, é uma questão bastante complexa, né, para se pensar apenas em praticava-se escravidão antes, então vamos construir essa ideia aí, rapaziada. Enfim, né, informalidades à parte, outro motivo para também a escravidão africana ser preferida é a questão do lucro. Né? Eles lucravam bastante com isso, né? Portugal, aliás, o trono português vai lucrar bastante com isso, né? Justamente porque eles eram caros, né? Tem a questão dos traficantes, né? O tráfico negreiro criado a partir dessas relações de rotas comerciais criadas entre África, né, e Brasil, aliás, África, Portugal e Brasil, né? Os escravos, eles têm um valor altíssimo, né, extremamente custoso, que poderia ser, né, no caso, né, como a gente falou, né, quem podia pagar por escravos nesse primeiro período, principalmente, são os grandes latifundiários, né, as elites agrárias que começam a se formar aqui no país. E, além disso, né, isso era lucrativo tanto para os traficantes como também para a coroa, uma vez que, né, os impostos, né, dos traficantes eram pagos à coroa. Então, né, pagava-se impostos à coroa, ou seja, ela também saía ganhando nessa brincadeira. E o fato de ter altos valores envolvidos também implica em altos lucros, né? Também uma vez que eles seriam empregados aqui para realizarem um trabalho desumano, né, em escala e proporções desumanas, que vai fazer com que a coroa tenha muitos lucros. Então, assim, ela é mais cara, mas mais lucrativa do que a mão de obra indígena. Vamos lembrar que também é aquela questão, né? Guerras, resistência, epidemias, escravidão, tudo isso vai praticamente destruir a população indígena. Além do fato também a questão deles da resistência, deles serem organizados e tudo mais que a gente já mencionou. A mão de obra africana, por outro lado, né, os africanos não tinham como se organizar aqui a princípio, né, uma vez que eles eram basicamente tirados aleatoriamente, né, de suas tribos dos seus povos etnolinguísticos, né, uma vez que a definição tribo é um tanto quanto europeizada, né, porque ela implica naquela ideia de civilização, barbárie, sabe, avançado, atrasado e etc., principalmente para se referir a esses povos. Mas uma vez tirados lá do seu território onde eles tinham uma organização, seja cultural, social, muito específica, eles são transladados para cá, numa terra onde eles não conhecem, onde eles não têm como se organizar a princípio, e sob um cerco, né, sobre condições de vida tão piores ou ainda piores, né, que as dos indígenas, uma vez que o empreendimento colonial vai se expandindo. Né. Uma coisa que se fala no trato dos africanos são os 3 P's, né, que a gente usa bastante até na escola, até para fixar bem o conteúdo. Pano, pão e porrada. Pano é a questão deles serem extremamente mal vestidos, o que, né, além de ser bastante humilhante, mostrava também a questão
de que eles estavam ali realmente para serem objetos, não necessariamente pessoas, né? O segundo P, pão. Eles eram extremamente mal alimentados, né? Não só pensando na questão do trabalho, mas também da alimentação, né, dessas condições de vida. A média de vida para um escravo era ele chegar pelo menos a uns 30 anos, ou se pensar, por exemplo, do período que ele viveu lá, né, em África, até ser transladado para o Brasil, cerca de 10 anos de vida, né? Isso era muito, principalmente nos primeiros anos, né? Não que isso vá mudar tanto depois, né, mas aí, conforme a sociedade vai se complexificando, os modos de vida também vão e a situação muda um pouco, né? Ela acaba ganhando mais variações, digamos assim. E a princípio eles estão transladados para cá para realizar, claro, o trabalho nos grandes latifúndios, mas depois eles vão ser utilizados largamente à medida que a sociedade criada aqui no Brasil, uma sociedade brasileira, se desenvolve. Eles vão sendo utilizados cada vez mais em outras funções, né? É só a gente pensar que, por exemplo, existe o escravo, né, de latifúndio, aquele que vai trabalhar na lavoura, etc, etc, no engenho. Existe aquele escravo, né, o doméstico, que vai trabalhar, né, seja como capataz, seja como, né, dentro da casa, como mordomos, amas de leite, etc. Entre essas funções executadas, né, dentro da casa grande. E também, né, os escravos de ganho, que vão ser, né, eles ainda pertencem ao senhor, mas vão lá realizar alguma atividade econômica, da qual eles podem até ficar com uma parte do dinheiro, que vai ser, né, o sonho de muitos, né, uma vez que com o dinheiro eles poderiam comprar a alforria. Claro, ela era caríssima, as condições para isso também não eram as mais fáceis. Então, sabe como é, né? Aquela coisa. Então, assim, esses povos, né, desorganizados são jogados aqui e, basicamente, tem que buscar... Aliás, uma das coisas que eles vão fazer, né, lembra que eu falei que eles são jogados desorganizados? Vão buscar formas de organização, né? É a gente pensar que a gente tem a questão dos quilombos, né? Como eu falo, os quilombos eles são basicamente refúgios para escravos foragidos, onde tinham, né, não era apenas um refúgio, não era um local de organização social, cultural própria, né? O mais conhecido foi o de Palmares, né, justamente porque ele não era apenas um quilombo, na realidade ele era um complexo de quilombos, né? Era uma coisa bem maior do que se imagina, tanto que, né, a sua questão de complexificação, organização social e etc., fez com que eles durassem mais de 100 anos, né? E chegando a abarcar também cerca de 30 mil pessoas, né? Eles, como falo, e essa forma de organização fazia com que eles garantissem sua subsistência, uma certa preservação da sua cultura, né? E também formas de resistência, ou seja, de combater os colonos, né? Uma vez que, né, como fala, a princípio com os indígenas e depois com os escravos, vão ser instituídas bandeiras de apresamento, que é justamente para capturar esses foragidos ou até mesmo aqueles que estão vivendo já por ali, como no caso dos indígenas, né? Afinal não eram todos que eram capturados, e para serem utilizados como mão de obra escrava. E aí, bom, vocês repararam nesse nome, bandeiras? E aí que vai entrar a figura do bandeirante, né? A gente tem, né, uma ideia de uma figura nobre, guerreira e etc., né, que foi criada, né, ao longo da nossa história e também muito fortalecida através de iconografia, ou seja, pinturas, estátuas, esculturas, diversas formas, né, de reprodução, né, e também, claro, a própria historiografia que vão colocar eles como, né, nobres guerreiros, aqueles que estão, né, guerreando por Portugal, guerreando, como fala, para o estabelecimento, né, do reino de Portugal na colônia, para a conquista da colônia. Sendo que, na verdade, muitos deles eram brancos pobres, mestiços, por vezes, né, sabe, colonos brancos, portugueses com indígenas. Vamos lembrar que isso não vai começar como lindíssimas histórias de amor, como a gente já viu no cinema, em alguns filmes e até ao longo da nossa literatura, e até de literatura estrangeira, né, só pensar em, por exemplo, na história de Pocahontas. Mas, na realidade, esse início de miscigenação, seja da miscigenação, né, com os indígenas, seja com os negros africanos, vai vir de, né, abuso sexual, etc, etc, etc. Então, assim, é bom a gente tomar cuidado, porque essas coisas depois vão ser romantizadas na criação de um mito fundador brasileiro em que vai colocar a harmonia das três raças, né? Isso mais ou menos lá pelo período entre o Segundo Reinado e o estabelecimento da República.
que é basicamente, né, você dizer que foi através de uma harmonia entre, né, o branco português, o vermelho indígena e o preto africano, né, através dessa harmonia que vai ser construída a formação social do Brasil. Na realidade, essa relação a gente sabe que foi feita em cima, né, de relações de poder, escravidão, morte e por aí vai. Então, assim, né, tomar cuidado para não romantizar essas coisas. E aí, por isso, né, vai se estabelecer também uma coisa que vai ser bastante lucrativa, né, a questão do tráfico. Né? Afinal, são criadas rotas e toda uma complexificação, né, das próprias colônias, né, da relação das colônias portuguesas com Portugal, que vai não só favorecer o tráfico negreiro, como também vai favorecer bastante, né, como fala, a própria questão do comércio em si. Né? Afinal, é o comércio que é a questão desse crescimento do comércio que vai levar, que leva, né, aliás, que leva e que é impulsionado pela, como fala, pela expansão marítima e por aí vai. Né? Mas vamos lá. Outras coisas, duas coisas que valem mencionar, né? Um dos argumentos que vai se utilizar, né, para a não utilização dos indígenas, né, isso por parte tanto alimentada pelos próprios colonos como também pela própria igreja, né, a igreja vai falar, né, sobre ter alma e etc, mas também vai focar em coisas como ele não ser feito para o trabalho. Né? Porque aí vai vir também aquela ideia da exaltação do trabalho como uma atividade nobre. Entretanto, uma atividade nobre que vai ser executada por escravos, né? E também, querendo ou não, brancos pobres que não tinham como necessariamente, sabe, ser colonos no sentido, né, da relação de poder. Estar do lado de quem manda, mas sim de quem obedece. Eles vão falar que o escravo aí por isso vai ver aquela ideia do indígena preguiçoso, ou até do negro preguiçoso, né? Isso mais posteriormente. É só a gente pensar que uma certa fala de um certo governante, de uma certa nação, num certo período de tempo recente, vai chamá-los também de preguiçosos, né? Dizer que são preguiçosos, que são inferiores e etc. Essas coisas todas já começam a ser engendradas nesse período. Além disso, né, uma vez que os indígenas passam a ser, né, como fala, amparados, né, pelo Estado português, né, no sentido de serem considerados súditos, a questão da pacificação, catequese, etc., vamos criar também, né, argumentos para se falar, né, do porquê, isso no sentido mais cultural, porquê que e até ideológico, porquê que o escravo negro vai ser utilizado. Né? Uma das coisas é dizer que, por exemplo, se os indígenas, né, eles têm alma, eles são filhos de Deus, né, que precisam ser salvos, convertidos e etc., o escravo, que não vai ser tido como a mesma coisa, mas sim como um objeto, vai se dizer que ele não tem alma, vai até se procurar na iconografia cristã, né, do Velho Testamento, motivos para justificar, por exemplo, falar que a questão da pele negra é a mácula de Caim, né, a maldição que Caim recebe depois que mata Abel e é condenado a vagar pela terra, ou até mesmo a marca de Cã, né, filho de Noé e etc. Mas para isso, né, aquela coisa. É bom, querendo ou não, a questão da Bíblia mesmo, né, de toda essa iconografia cristã, ela é bastante importante para a gente entender como isso reflete na sociedade em determinados períodos e como isso vai servir para traçar narrativas que vão ser utilizadas pelo poder, ou seja, pelos poderosos, aqueles no domínio, para subjugar aqueles que estão embaixo. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Seja em relação à religião, seja em relação à cultura, costumes, política, né? Sempre vai existir essa coisa da relação de poder entre dominadores e dominados, dominantes e dominados, oprimidos, não, opressores e oprimidos. Então é bom a gente pensar, porque aqui no caso do Brasil, muito disso já começa a se delinear nessa época a partir desses processos, né? Então, mas enfim, né, vai se procurar formas de legitimar a escravidão negra, uma vez que não tem como a gente pensar na ideia de raça, sabe, de cor, raça, nesse período, não dizendo que ela não é existente, mas sim que ela veio, né, o racismo em si, né, como a gente entende ele, vem para amparar uma questão que é política e econômica, que é justamente a utilização da mão de obra escrava por ser barata. Né, barata na sua utilização, não ter questões de, né, sei lá, se pensar em direitos humanos, né, coisinhas básicas como essa,
e por aí vai. Então é interessante a gente pensar isso, até porque isso vai ajudar bastante a entender coisas que virão nas aulas posteriores, né? A gente pensar que, por exemplo, com a instituição de um governo geral, né, e a instituição de, né, uma forma do julgo da colônia portuguesa, da colônia não, da coroa portuguesa, né, sobre os colonos, os próprios colonos vão também já se organizando como classe, de certo modo, né, afinal são eles vão depois se tornar, né, isso falando dos colonos, como eu falei, lembra? Aqueles que mandam, não os que obedecem, né? Os grandes latifundiários, né, a princípio, eles vão formar, querendo ou não, né, vão fazer parte de uma elite, né, que afinal eles vão ganhar poder político, simbólico e econômico através dessas atividades e também de outras. E vão buscar fazer valer os seus interesses como classe dominante, né, de certo modo, né, apenas, quase não inteiramente dominante, já que está sujeita à coroa. Mas eles vão buscar formas de atender os seus interesses, né? E isso também vai implicar em formas de se relacionar com a administração colonial, né, com o arcabouço político que vai ser formado, né, a partir do governo geral ali, e que isso vai influenciar depois a nossa história, né, na medida em que isso vai influenciar, como que fala, se a gente pensar que, por exemplo, a nossa independência ela é promulgada, mas ainda assim, né, vai continuar com a escravidão, ou seja, né, uma coisa que é amplamente utilizada justamente por essa elite agrária, a instituição da república, né, essas elites elas não saem de campo, né, elas continuam ali, e até mesmo em períodos posteriores, né, essas elites que vão sendo formadas e depois desenvolvidas, depois complexificadas, à medida que o nosso desenvolvimento vai se tornando cada vez mais um desenvolvimento assim de nação, né, nação capitalista, de capitalismo independente, com certeza. A gente pensa, por exemplo, né, aliás, até uma coisa importante mencionar, porque isso vai depois para a nossa questão, né, porque a gente já está bem perto da conclusão, já que todos os conceitos essenciais dessa aula já foram apresentados. Eles vão fazer valer os seus interesses e isso vai desenvolver poder político. Por sua vez, eles vão conseguir se impor como classe. Tanto que, né, com o fim do domínio português sobre o país, são eles quem vão, dali em diante, mais e mais, ser a classe dominante, ser aqueles que vão buscar manter o território brasileiro em situação de, ainda mantendo a gente como um país agroexportador, ainda somos isso hoje, né? Só você pensar a questão de como o agronegócio é favorecido pelas políticas públicas, e também a própria questão de, por exemplo, né, disputa de terras entre os indígenas e o agronegócio. Quem sai ganhando? O agronegócio, né? E por aí vai. Né? Isso, na verdade, já tem a ver muito com a nossa conclusão. Né? A gente já está relacionando coisas que estão relacionadas, né, ao hoje, né, no Brasil, com coisas que já vinham acontecendo ontem. Isso vai nos levar, né, perdão, isso vai nos levar, né, aliás, perdão pelo atraso do slide, né, isso vai nos levar à nossa questão, que é fundamental até para encadear certos conceitos-chave da nossa aula. Vamos lá? Perfeito. Nenhuma questão, por favor, né, mas se quiserem também posso ler em voz alta. Né, vamos lá. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram na diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus, lembra que a gente falou lá sobre quem manda e quem obedece? Tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Como índios podiam desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre, o gentil transformou-se em substituto do campesinato. O gentil aqui nesse caso é o indígena. Tudo bem, gente? Povos gentios, povos originários, povos autóctones, são formas de se referir, né, aos povos originários, ou seja, os indígenas aqui. Não só aqui, mas também em outras culturas. Vamos lá. O gentil transformou-se em substituto do campesinato, um novo estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, né, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Lembra que eu falei sobre a questão da categoria de raça não necessariamente existir nessa época e depois ser instituída como arcabouço para a exploração? Pois é.
Mas vamos lá, a partir do texto pode-se afirmar que... Vamos lá. E a partir daqui eu já vou acelerando um pouco a questão do próprio desenvolvimento da questão, né? Até porque, vamos lá, eu já vou falando o que está certo e o que está errado em cada alternativa. Alternativa A. A escravidão se deu por motivos raciais e a posteriori econômicos, sendo os africanos muito mais valiosos pelos donos de escravos devido à sua cor de pele e traços físicos. Bom, a gente já viu que não é bem assim, né? Como eu disse antes, foram questões econômicas que levaram à escravização e que depois, né, a questão racial foi colocada em pauta, né? É a questão, a princípio, do civilizado e do selvagem, depois vai se utilizar dos fenótipos, já que isso os diferencia, por exemplo, dos plebeus, né? É só a gente pensar que, por exemplo, na América do Norte colonial, né, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, se tinha, ao longo, principalmente no período do século XVIII, se não me falha a memória, revoltas de escravos e trabalhadores brancos pobres, né, nos latifúndios contra os senhores de escravos. Por quê? A sua condição de exploração os colocava como iguais, ou pelo menos semelhantes, por mais que fossem explorados de formas diferentes. Entretanto, também a questão de expectativa de vida de um branco pobre que trabalhava na lavoura também era baixa, por exemplo. Ele também era sujeito a trabalhos exploratórios e etc. Entretanto, suas condições, né, são a de um homem livre, entre aspas, em comparação com um escravo. E aqui vai acontecer revoltas de escravo, casamentos, de fato uma união cultural entre essas duas, né, entre negros e brancos ali. Porque eles estão unidos por uma questão de classe, né? Eles são os oprimidos. E aí o que vai acontecer? Né, tanto a coroa inglesa como também os próprios colonos vão desenvolver formas de diferenciá-los. Né? Uma das coisas é, por exemplo, dizer que instituir uma pena muito grande para um branco que for, por exemplo, capturado junto com outros negros, ou instituir uma recompensa para o branco que dedurar esses negros, e assim por diante. Isso vai fazer com que, aos poucos, eles se diferenciem. E a própria questão da raça vai se tornar apenas um pormenor, né? Algo que também vai ser utilizado para diferenciá-los, mas também amparado em várias outras coisas. Em cultura, numa questão... Aí vai falar de, por exemplo, etnia, religião, fenótipos, tudo isso vai ser utilizado a posteriori para a dominação. Alternativa B. Né? O propósito dessa hierarquia classista e racista, prestem atenção nesses termos, tem por seu fim manter e reproduzir o modo de produção colonial, mantendo em xeque o propósito inicial da ocupação para a coroa, que é o acúmulo primitivo de capital, e os proprietários de terra como figura central na organização social e econômica da colônia. Essa, já vou dizer para vocês adiantando, é a alternativa certa. Lembra que eu falei, né? Existe uma questão de hierarquia classista, ou seja, oprimidos, opressores, elite, né? População pobre, nobres e fidalgos e plebeus. Então, isso é o que a gente quer dizer com classista, né? E também, claro, né, para se referir aos escravos, eles estão ainda abaixo dos plebeus, né? Vamos lembrar disso. E racista, pela questão, né, que a gente já falou da questão racial, né, que já se delinea já dessa época por uma série de razões, né, para amparar uma questão econômica. Então, ele está falando, para manter e reproduzir o modo de produção colonial. Ou seja, está falando justamente a questão econômica. Por exemplo, pegando o exemplo essa alternativa está dizendo que, em comparação com a alternativa A, são por motivos econômicos e, a posteriori, raciais, né, que a escravidão vai acontecer. Né, aí vai falando, manter em xeque o propósito inicial da ocupação para a coroa como o acúmulo de capital, lembra que a gente falou isso minutos antes, e os proprietários de terra como figura central da organização social e econômica da colônia. Ou seja, né, os proprietários de terra se tornando a classe dominante. Eles estão no topo dessa hierarquia, né, claro, e acima deles, né, os funcionários administrativos da coroa, diretamente, né, no governo geral, e a própria coroa. Mas é que tá, em território nacional, são eles que vão, por estarem há mais tempo, por se desenvolverem ali, vão manter essas relações de poder. E essas relações de poder são extremamente necessárias para manter em julgo, né, os escravos, negros e indígenas. Alternativa 3. 3C. Né? Alternativa C. Como essa herança medieval... pode-se afirmar que, como essa herança medieval nas colônias brasileiras, pode-se dizer que o Brasil fez parte do medievo. Sim e não. As relações aqui podiam se dar de forma, digamos assim, feudal, já que a gente está falando de nobres vindo até aqui para
né, como se fala no caso da colonização espanhola, né, valer más, ou seja, provar o seu valor para a coroa, o que vai levar a títulos nobiliárquicos. Isso acontecia principalmente, né, em maior número, na época dos, como se fala, dos nossos queridíssimos, né, donatários, capitalistas hereditários e por aí vai. Depois, né, uma vez que os colonos aqui já se desenvolvem, né, economicamente, internamente, né, não só exportando para a colônia, mas também desenvolvendo o mercado interno, poder político e etc., vai se instituir também, claro, essa questão de uma nobreza. Né? Só que aqui, né, é pautada por coisas um pouco diferentes do que era na época dos donatários. E assim, dá para dizer que o Brasil fez parte do medievo nesse sentido. Né? O modo de produção ainda lembrar um pouco a questão feudal, que é a questão muito centrada no campo, né? Entretanto, a própria questão da colonização, como eu já falei antes, ela é criada para acúmulo primitivo de capital, ou seja, um dos fundamentos do desenvolvimento do capitalismo. Sabe? O fato, por exemplo, né, a gente pode até traçar um paralelo entre o fato de hoje a gente ser um país dependente, ou seja, a gente ainda está sujeito a potências, sejam elas europeias ou norte-americanas. Ainda realizamos como principal atividade a questão da exportação, né? Seja na questão agrícola, seja nas outras que se desenvolveram depois, né? Não só na agricultura e na pecuária, como também, né, em outros bens, né, produzidos aqui. E o que a gente tinha lá atrás? Né? Uma colônia agroexportadora sujeita a uma metrópole, né? a um reino, a uma cultura não, perdão, a um país, digamos assim, de organização social superior, né, e que, querendo ou não, busca manter essas relações de dominância para conseguir ainda lucrar em cima disso. Sendo essa questão o objetivo principal sendo o lucro, já cai por terra essa ideia de uma herança puramente medieval. Né? Isso é uma meia alternativa correta. Ela explica algumas coisas, né, em termos sociais, mas não necessariamente nos termos econômicos e políticos, já que a gente está falando de absolutismo, né, uma coisa que já é um pouco posterior à Idade Média, né, um pouco mais complexa, né, a própria relação antes da sociedade tripartite, né, de nobres, camponeses e clero. Alternativa D. Através da hierarquia apresentada, é justo dizer que os colonizadores escolheram a melhor forma de dividir e organizar a sociedade para os interesses de desenvolvimento de uma colônia de povoamento. Aí é que está o erro aqui, colônia de povoamento. Não existe, eu vou ser categórico aqui, essa coisa de colônia de exploração versus colônia de povoamento. Por quê? Bem simples. Vamos lá. Isso foi utilizado para tentar explicar a questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Né? Ou seja, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, pegando um exemplo de Estados Unidos e Brasil. Né? Dizem que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, enquanto aqui foi uma colônia de exploração. Sugiro o livro, né, o livro História dos Estados Unidos, de autoria e também organização, afinal tem outros autores, né, de Leandro Carnal. Ele, apesar de ser bastante polêmico, principalmente nos últimos anos, né, ao se envolver com política aqui no Brasil, esse trabalho de historiografia dele é muito bom. Vale muito a pena ler, tanto para entender melhor a história dos Estados Unidos, entender por que eles estão aqui hoje, além do senso comum, e também para entender as coisas que diferenciaram o desenvolvimento dele de colônias como o Brasil e a América Latina. Mas assim, o objetivo dos ingleses, ao fazer a colonização nas 13 colônias e tal, era econômico, era extração. Ou seja, era uma colônia de exploração. Entretanto, a questão de povoamento se deu por outros motivos. Né? Essa questão do povoamento por si só, por exemplo, uma vez que a colônia começa a se mostrar lucrativa e depois, com o desenvolvimento da mineração no século XVII, aqui também vai se tornar uma colônia com uma das funções, a questão do povoamento, justamente porque ela carrega consigo também, né, ela ajuda a facilitar e também ao mesmo tempo complexificar o processo de exploração. A questão da exploração de recursos naturais aqui, de mão de obra e etc. Existem detalhes específicos que vão diferenciar colônias de outras colônias? Sim. Mas o que a gente pode definir como uma colônia de povoamento, de certo modo, é, sei lá, neocolonialismo. Né? Colônias como, por exemplo, a Índia, né? Sujeita à Inglaterra, e que, a partir de um conluio com as elites locais da própria Índia, fez com que a população ali fosse, né, explorada. E também existe a questão do tráfico, né, de pessoas, não tráfico de pessoas no sentido
puro da palavra, né, e atual, mas no sentido de, né, circulação de pessoas, né, da metrópole para a colônia e por aí vai. Aquilo a gente pode até chamar, forçando muito, de colônias de povoamento. Na realidade, toda colônia é, pelo menos inicialmente, uma colônia de exploração. E aqui no Brasil, né, se a gente ia pensar, né, para quebrar já essa lógica, nem precisa de toda essa análise para pegar essa alternativa e falar que ela está errada. Né? Vai falar, tipo, é forma, né, de desenvolvimento de uma colônia de povoamento. Se aqui a ideia mais amplamente aceita é de uma colônia de exploração, não faz sentido utilizar esse termo para se referir ao Brasil. Mesmo que eu tenha falado, né, depois de uma análise um pouco mais profunda, que esse termo não deve ser utilizado para absolutamente nada, digamos assim. Mas enfim, né? E a alternativa E, pode-se entender que as ações dos colonos são compreensíveis dada a limitação de conhecimento e sua herança violenta do medievo. Não tem como dizer que é exploração, genocídio, entre outras coisas, né? Não dá para dizer que isso é compreensível, de forma alguma. Aí a gente vai apelar para uma questão, digamos assim, humanitária, só que na realidade, assim, separar essa questão humana da econômica é uma das coisas que faz com que a gente normalize a escravidão como uma parte da nossa história, e não como uma coisa extremamente problemática que nos influencia até hoje. E essa coisa de herança violenta do medievo é muito relativa. De fato, assim, na questão da guerra, isso até bate, né, digamos assim. Mas o problema aqui é falar de limitação de conhecimento e de herança violenta, como se fossem justificativas para ações dos colonos de dominação, exploração, genocídio, de violentar esses povos sistematicamente até a sua, né, no caso dos indígenas, até a sua quase extinção. Então essa alternativa já está errada por esses motivos. Então, lembrando, a alternativa correta é a B. E com isso, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado, espero que tenha sido de grande proveito para vocês. E nos vemos nas próximas aulas. Tenham todos um bom descanso. Né? E novamente, agora em tom de despedida, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vocês, né? Todos, todas e todes. Até a próxima aula.